Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso, né, de TCC, Teoria e Prática. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, Técnicas Adicionais. Né? Então, estamos chegando na reta final do nosso curso. Agora nós temos mais 3 capítulos só, e aí a gente vai estar encerrando essas aulas, né, que nós fizemos aqui gratuito no YouTube, tá certo? Lembrando, né, que quem comprou o certificado, assim que terminar nossas aulas, a gente vai estar enviando o certificado para vocês, tá? Só falta mais 3 aulas para a gente encerrar. Acredito que daqui 2 semanas a gente já encerre, ok? Então, nesse capítulo, né, a Judite traz para a gente algumas técnicas adicionais que a gente pode estar utilizando na clínica, né, com a TCC. Lembrando que algumas dessas técnicas ela já foi apresentando para a gente, né, durante o livro, e outras técnicas também ela já foi apresentando para a gente durante o livro. Mas eu vou me ater nessa aula somente as técnicas que ela descreveu no capítulo, né? Algumas delas, algumas eu nem trouxe, mas eu vou ater ao que ela colocou no capítulo para a gente poder falar sobre elas, tá certo? A primeira técnica que ela chega falando para a gente é a técnica de regulação emocional, que o objetivo, né? Ela traz para a gente assim, que o objetivo da TCC não é eliminar aquela emoção negativa, né? Todas as emoções, elas são importantes para a gente, né? Isso é algo que a gente explica para as crianças na terapia infantil, né? Eu explico para os adultos, para os adolescentes, que a terapia, as nossas emoções, né? Elas são importantes, não importa que emoção seja, né? Então, tanto as emoções positivas, as emoções negativas, todas elas têm uma função no nosso organismo, né, e pra gente. Então, o objetivo da TCC não é eliminar aquela emoção negativa. Todas as emoções são importantes. As emoções negativas frequentemente apontam para um problema que precisa ser resolvido, que pode ou não incluir mudança no pensamento, ou, caso não possa ser resolvido, aceito. Então, esse é o objetivo da TCC. O objetivo da TCC não é a gente eliminar aquela emoção negativa, porque a gente tem que fazer a psicoeducação com o nosso paciente para ensinar para ele que todas as emoções elas são importantes e que a gente precisa delas, né? E que essas emoções negativas elas apontam sim para um problema, né? Que ele precisa ser resolvido, né? E caso não possa ser resolvido, a gente precisa ser aceito, tá? Então essa é a técnica que ela traz para a gente de regulação emocional. Lembrando que durante o capítulo ela fala bem brevemente sobre essas técnicas, então ela não se aprofunda em cada uma delas, né? Ela deixa algumas referências em algumas dessas técnicas para que a gente possa depois estar pesquisando e se aprofundar um pouquinho mais, tá? Quando ela fala sobre a técnica de regulação emocional, ela traz para a gente também o relaxamento, para que ele serve, como funciona, né? E aí ela fala que muitos clientes, sobretudo, aqueles que experimentam tensão corporal, beneficiam, né, da aprendizagem de técnicas de relaxamento, descritas em detalhes em outros lugares. Aí ela até coloca lá referência para gente, para que a gente consiga estudar mais sobre essas técnicas de relaxamento. Mas ela cita algumas técnicas que existem, que a gente pode estar utilizando com nossos pacientes, e cabe a gente estudar sobre essas técnicas e saber qual seria melhor para o nosso paciente e tentar pôr em prática, tá certo? Existem diversos tipos de exercícios de relaxamento, incluindo relaxamento muscular progressivo, imaginário e respiração lenta e respiração profunda. Então, ela fala sobre essas técnicas de relaxamento, né, que a gente tem, né, e ela dá essa possibilidade para que a gente estude um pouco mais sobre essas técnicas para conseguir implementar na nossa terapia com o nosso paciente, tá? Então, essas técnicas de relaxamento, ela faz parte dessa técnica maior, né, de regulação emocional, tá certo? Então, a gente tem essas primeiras técnicas adicionais que ela traz para a gente, né, ao longo do capítulo. Depois, ela vem falar para a gente sobre a técnica, né, de treinamento de habilidades. Então, muitos clientes deprimidos, eles apresentam déficits em certas habilidades, incluindo habilidade de comunicação, de parentalidade efetiva, de entrevista de emprego, de orçamento, de administração da casa ou do seu tempo, de organização e relacionamento. Então, ela traz para a gente, assim, que muitos pacientes deprimidos, eles vão apresentar dificuldades em algumas habilidades,
né? E cabe a gente identificar essas habilidades que o nosso paciente tem dificuldades para a gente fazer esse treinamento com ele, né? Para que ele consiga lidar melhor, né, com essas habilidades que ele tem e consiga ter um melhor desenvolvimento, tá? Então, ela traz para a gente também essa possibilidade da nossa terapia, da gente trazer técnicas adicionais para trabalhar esse treinamento de habilidades com o nosso paciente. A terceira técnica que ela traz para a gente é a técnica de solução de problemas, né? Então, ela fala para a gente que a cada sessão você irá encorajar o cliente a olhar para o futuro, para a próxima semana ou semanas, pensar sobre o que ele pode fazer ou melhorar a sua experiência, identificar obstáculos ou problemas potenciais. Então, ela traz para a gente, assim, que essa solução de problemas, ela acontece em quase todas as sessões, né? A gente vai ter essa solução de problemas. Então, o paciente traz para a gente o problema, a gente trabalha essa solução de problemas pensando, encorajando o paciente a olhar para o futuro. Como que ele pode resolver aquele problema que vai acontecer, né? Como que ele pode resolver os problemas futuros que vai acontecer? E buscar essas soluções de problemas para os problemas que ele está tendo e que vai ter também, né? E também ele identificando esses próprios obstáculos e os problemas potenciais, né? Lembre, a gente faz a terapia com o nosso paciente para que depois ele consiga lidar com esses problemas sozinho, não que ele fique dependente da gente na terapia. A gente quer que o paciente, ele mesmo depois consiga resolver os seus próprios problemas, né, os seus conflitos, sem precisar da terapia, né? A terapia é uma base para que depois ele consiga fazer sozinho, né? Então a gente tem que treinar o paciente para isso também. São várias as abordagens a escolher, dependendo da natureza das dificuldades previstas. Então, tem várias formas que a gente pode abordar com o paciente sobre a solução de problemas, né? A gente pode fazer com o paciente perguntas e levando o paciente a refletir sobre problemas. A gente pode dar algumas hipóteses de como ele poderia resolver aquele problema e verificar com ele qual que ele acha melhor. Então, tem várias formas que a gente pode fazer isso. No próprio capítulo, ela traz, assim, alguns relatos sobre ela e o Wade, né? Como que ela ajudou o Wade nessas soluções de problemas. Aí, quando a gente fala de soluções de problemas, ela trouxe 2 pontos dentro dessas técnicas, né? Que é dificuldade na solução de problemas e quando os problemas não podem ser resolvidos. Ela trouxe esses 2 pontos que eu quis trazer para vocês aqui na aula. Dificuldades na solução de problemas. Você pode focar no encorajamento do cliente para encontrar soluções para o problema, em consonância com seus valores e aspirações. Quando o cliente tem algum déficit nas habilidades para soluções de problemas, ele pode se beneficiar de instruções diretas sobre soluções de problemas, onde aprenderá a especificar um problema, elaborar soluções, escolher uma solução, implementá-la e avaliar a sua eficiência. Então, quando o paciente ele apresenta essa dificuldade na solução de problemas, ainda mais quando a gente está no início da terapia, né? Às vezes é difícil para o paciente ter essas soluções de problemas, né? Ele conseguir pensar em outras formas, ter essa flexibilidade cognitiva. Perceber que um problema, existe outras formas da gente resolver aquele problema e não só aquela forma que ele está pensando, né? Então, a gente pode encorajar o paciente a encontrar essas soluções, né? Tentar encontrar essas soluções. Mesmo que ele apresente essa dificuldade, a gente, às vezes, dá instruções diretas sobre aquelas soluções de problemas, até ele ir aprendendo, de certas formas, a lidar com aqueles problemas dele, encontrar as próprias soluções, né? E também o outro ponto que ela traz para a gente é quando o problema não pode ser resolvido, né? Então, é claro, né, que nem todos os problemas a gente pode resolver. Então, tem problemas que vai acontecer na nossa vida que não tem como a gente resolver aquilo. Por exemplo, nessa parte aqui do livro, a Judite traz frases dela com o Abe. E um problema que o Abe tinha muito era problemas, né, de relacionamento com a sua ex-mulher, né? Então, é um problema que ele apresenta que não tem como ele resolver aquele problema. Se a ex-mulher critica ele, se a ex-mulher tem coisas negativas para falar sobre ele, ele não pode mudar aquele comportamento dela, né? A gente não tem controle pelo outro, né? Então, é um problema que não tem como ter uma solução, não tem como ser resolvido, né? Então, é claro que nem todos os nossos problemas a gente pode resolver. Quando os problemas têm cognições inúteis associadas a um problema insolúvel, em geral é necessária reestruturação cognitiva. Então, aqui ela quer dizer o quê?
tem problemas que a gente não vai conseguir resolver, a gente não vai conseguir trabalhar em cima daqueles problemas, porque é algo que foge do nosso controle. E aí, no caso, a gente trabalha as cognições inúteis que o nosso paciente vai ter a respeito daquele problema que ele não pode resolver. Né? Então, se o EB está trazendo muitas cognições inúteis a respeito de como ele está se sentindo, os pensamentos dele, a respeito de como a ex-mulher trata ele, por exemplo, aí a gente vai trabalhar em cima dessas cognições inúteis que o EB está tendo. Por que, que ele está pensando daquela forma quando a ex-mulher fala daquele jeito com ele? Entende? A gente vai trabalhar em cima dessas cognições inúteis, porque o próprio problema em si, a gente não tem como resolver ele. Né? Porque aí, no caso, é uma questão de que é um problema que não tem como ter uma solução, tá? Então, quando a gente vai trabalhar a resolução de problemas, solução de problemas com os pacientes, a gente tem essa questão de trabalhar também as dificuldades que eles podem apresentar na solução de problemas, apresentar para eles formas de como a gente pode solucionar aqueles problemas, frases que a gente pode falar para ajudar o paciente a ter essa resolução de problemas, né? E, ao mesmo tempo, quando os problemas não podem ser resolvidos, o que a gente pode fazer? Tá? Então, é muito bacana, às vezes, a gente perguntar para o paciente, se fosse um amigo seu, o que você falaria para ele? Que dica você daria para ele sobre essa situação? Aí, às vezes, o paciente consegue se colocar no lugar de uma outra pessoa e ele consegue arrumar uma solução para aquele problema que também se encaixa no problema dele, tá? Então, essa aí também é uma técnica que a gente pode utilizar na terapia. Tá certo? Então, aqui a gente já falou de 3 técnicas. De técnicas de regulação emocional, treinamento de habilidades e solução de problemas. Agora, a gente vai para a 4ª técnica, que é tomada de decisão. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Agora, a gente vai falar sobre a técnica de tomada de decisões. Muitos clientes, sobremaneira, aqueles que estão mais deprimidos, têm dificuldade para tomar as decisões. Quando o cliente quer a sua ajuda nesta área, peça que ele liste vantagens e desvantagens em cada opção. Então, o ajude a criar um sistema para pesar cada item e tirar uma conclusão sobre qual opção poderia ser a melhor. Então, aqui, pessoal, a gente escolhe, né, nessa tomada de decisão, a gente ensina o paciente a ele próprio fazer essa tomada de decisão. Então, como a gente pode, né, quais ferramentas a gente pode estar utilizando para auxiliar a gente nessa tomada de decisão, né? Então, aqui a gente ensina o próprio cliente a ele mesmo ter essa tomada de decisão. Então, a Judite, ela faz com o Abe, por exemplo, ele queria, se eu não me engano, ele queria participar, né, de um grupo voluntário, né, de uma questão voluntariada, e ele estava com dúvida se ele participaria ou não participaria daquele grupo, né, de voluntários. Aí, no caso, a própria Judite ensinou ele a fazer essa técnica de tomada de decisão. Como que eu posso tomar aquela decisão? Aí ela foi ensinando para ele, lixe, coloque num papel as vantagens de você participar desse projeto, as desvantagens de você participar daquele projeto. E também ela acrescentou mais 2 pontos. Qual seria a vantagem de você não participar do projeto e qual seria a desvantagem de você não participar do projeto? Assim, olhando concretamente as ideias, né, o próprio Abe consegue tomar a decisão dele, se seria mais bacana ele participar ou não participar daquele projeto. Essa é uma forma muito bacana da gente estar utilizando, eu uso muito na clínica, esse tipo de forma de tomar de decisão, porque a gente traz para o paciente decidir aquela decisão que ele está precisando tomar, a gente traz técnicas para que o próprio paciente consiga decidir qual seria a melhor forma para ele, né? Então, pessoal, aqui é bacana porque às vezes os pacientes eles querem que nós ajudamos eles a solucionar o problema dele, né, ou decidir, né, ter a tomada de decisão que ele precisa. E vamos pensar, se ele precisa decidir ele precisa decidir algo muito importante de terça para quarta e a sessão dele é só sexta-feira. Como que ele vai esperar a sessão, acontecer a sessão, para daí ele tomar essa decisão, sendo que ele precisa tomar a decisão antes? Né? Então, a gente precisa ensinar formas para o paciente para que ele mesmo consiga tomar a decisão sozinho na casa dele, para que ele não precisa ficar dependente da terapia, tá? Então, essa é uma forma muito bacana. Indicações de tarefas gradativas e analogia da escada, né? Então, aqui a gente pode trabalhar com os pacientes, né?
deprimidos facilmente se sentem sobrecarregados por tarefas que precisam realizar. E é importante a gente dividir as tarefas maiores em partes administrativas. Então, aqui ela traz para a gente uma técnica adicional que a gente pode estar utilizando com os nossos pacientes, ainda mais pacientes depressivos que têm essa dificuldade em realizar tarefas, às vezes por se sentir sobrecarregado, a gente ensinar os pacientes a fazer uma escadinha daquela tarefa. Então, aqui, por exemplo, ela traz um exemplo da Maria, né? A Maria precisava se mudar. Então, ela faz com a Maria a analogia das tarefas. O que ela pode fazer primeiro, para daí ela ir pensando em se mudar. Então, qual seria o primeiro passo? Pensar, pesquisar o bairro, né? Então, ela vai fazendo essa analogia da escada. Então, se eu tenho uma tarefa muito difícil para fazer, que hoje eu acho muito difícil para fazer, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu dividi aquela tarefa maior em pequenas tarefas durante o meu dia a dia ou nas minhas semanas, para que eu consiga chegar naquele objetivo, né? Então, essa é uma técnica também muito bacana para a gente estar utilizando com os nossos pacientes, tá? Que a gente fazer essas tarefas gradativas com eles, né? Para que eles consigam colocar em prática. A outra técnica que a Judite traz para a gente no livro é a técnica de exposição, né? A gente ouve muito falar sobre a exposição, né? Ainda mais em casos de pacientes, né, deprimidos, com ansiedade, né? E ela também trouxe essa técnica para a gente aqui no livro. Então, clientes deprimidos e ansiosos costumam se engajar em evitação, uma estratégia de enfrentamento, né? Então, muitas vezes, né, o paciente ele evita aqueles ambientes que vai causar sentimentos deprimidos nele, ou causar sentimentos ansiosos, né? Ambientes ansiogênicos, né? Eles costumam evitar aqueles tipos de ambientes, né? Que é uma forma de enfrentar aquela situação, né? Eles podem se sentir sem esperança para se engajar em certas atividades, como, por exemplo, né, ligar para os meus amigos não vão me fazer bem, eles não vão querer me ver. Ou temerosos, né? Se eu fizer essa atividade, algo ruim vai acontecer. Então, os pacientes, eles têm esses tipos de falas, né? Ela traz para a gente essa técnica de exposição que a gente pode ir fazendo gradualmente com o nosso paciente, né? Para que ele consiga ir se expondo aos poucos àquele ambiente que ele está evitando. Porque a evitação, ela é uma estratégia de enfrentamento, só que ela não ensina o comportamento. A gente não trabalha aqueles sintomas, né? Então, se o paciente ele fica ansioso quando ele tem que falar em público, por exemplo, ele evitar falar em público não está ensinando nada para ele, assim, não está ensinando o comportamento, ele não está adquirindo habilidades para conseguir enfrentar aquela dificuldade que ele tem. Na verdade, ele está evitando aquela dificuldade que ele está apresentando, ele está evitando aqueles ambientes que ele apresenta essa dificuldade, e isso está prejudicando o andamento, né, da sessão, prejudica o nosso paciente, né? Porque ele cada vez mais ele vai acabar evitando aquelas situações, né? Então, ela traz para a gente também essa técnica de exposição. No livro, ela descreve um pouco melhor sobre essa técnica. Daí, eu recomendo vocês a lerem no livro como ela descreve melhor essa técnica, para vocês conseguirem se aprofundar, né? Uso da técnica da pizza. Uma outra técnica que a Judite traz para a gente no livro. Com frequência, é útil que os clientes vejam suas ideias na forma de um gráfico, né? O quadro em forma de pizza pode ser usado de muitas maneiras. Por exemplo, ajudando o cliente a definir objetivos, né? A gente pode utilizar esse tipo de técnica com o nosso paciente. Também pode indicar quanto tempo ele atualmente está dedicando a cumprir suas aspirações ou valores. E outra forma da gente utilizar o formato da pizza é determinar a responsabilidade relativa para um determinado desfecho, né? Eu gosto de utilizar a pizza também como a pizza da responsabilidade. Que eu trabalho com o paciente, né? A gente faz a pizza e eu falo para eles assim: quais são os ingredientes da sua pizza, né? Quais são os fatores, né, que aconteceram na sua vida que você responsabiliza para hoje você estar se sentindo dessa forma, para os problemas que você tem atualmente, né? Aí os pacientes fazem a pizza da responsabilidade, é uma técnica que eu gosto muito de utilizar. E esse formato da pizza é muito bacana. No próprio livro, ela traz para a gente o modelo que ela fez com o Abe, que o Abe acreditava que os problemas que a ex-mulher tinha, de irritabilidade, por exemplo, estava tudo relacionado com ele. Por ele ter perdido o emprego, por causa disso que aconteceu a separação. Aí ela faz com ele essa pizza desse problema, né? Dessa questão
Então, ela faz essa pizza para que ele mesmo coloque as porcentagens de acordo assim, com os problemas que a ex-mulher tinha. E será que todos os problemas que a ex-mulher tinha estavam em volta dele? Era por causa do Abe que ela tinha aqueles problemas? Era só com o Abe que ela era irritada? E aí ela trabalha em cima disso. E é muito bom, porque o paciente, às vezes ele acha, né, que o problema é todo ele, né? Ou ele acha que a responsabilidade de todos os problemas que ele tem é da mãe e do pai, por exemplo. E quando a gente faz essa pizza, a gente consegue mostrar para o paciente que não é um fator só, são vários, né? Se a sua ex-mulher não está se sentindo feliz, a sua parcela naquilo é muito baixa perante as outras coisas que já aconteceram na vida dela, né? Então é muito bacana a gente fazer esse tipo de pizza, né? Essas técnicas para que o paciente consiga visualizar aquele problema, aquele objetivo, né? Que nem ela falou que a gente pode utilizar de várias formas esse estilo de técnica, né? E é muito bom, né? Eu vejo resultados muito bons quando a gente utiliza técnicas assim mais concretas para que o paciente mesmo consiga visualizar. E a última técnica que ela traz para a gente no livro é a técnica de autocomparação, né? Os clientes com frequência têm pensamentos automáticos na forma de comparações inúteis, né? De ficar se comparando com fulano, com cicrano, ou se comparando com quando ele se sentia melhor, né? Eles se comparam no presente como eram antes do início do seu transtorno, ou como gostariam de ser, ou eles se comparam com outras pessoas que não têm transtorno psiquiátrico. Fazendo isso, ajuda a manter ou a aumentar a sua disforia, como ocorre com Maria, por exemplo, né? E ela coloca assim, que eu ajudo a ver que suas comparações são inúteis. Então, eu a ensino a fazer comparações mais funcionais. Por exemplo, consigo mesmo no seu pior momento, né? Então, às vezes, o nosso paciente, ele vai vir para terapia com essas falas, se comparando com fulano, com cicrano, se comparando como ele era antes dele ter aquele transtorno, como ele era no melhor momento da vida dele, como ele gostaria de ser, né? E aqui a gente trazer para o nosso paciente que, vamos se comparar com o seu pior momento? Será que hoje você está melhor do que aquele pior momento que você tinha? Aí assim a gente consegue trabalhar com o nosso paciente, fazer uma autocomparação mais útil e não aquela autocomparação inútil que deixa a gente mais para baixo, mais triste, com mais pensamentos ruins, né? Então, aqui eu encerro a nossa aula hoje, ela é uma aula mais curta, né, falando sobre algumas técnicas, e lembrando, pessoal, leiam o capítulo do livro, lá ela descreve um pouquinho mais, ela dá dicas, né, de onde a gente pode procurar referências sobre mais ainda sobre aquelas técnicas, né, sobre esse assunto. Aí vocês conseguem se aprofundar mais nisso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula será com a Ellen, ela vai falar um pouquinho sobre o imaginário, e depois nós teremos mais 2 capítulos, aí a gente encerra o nosso curso, né, gratuito de TCC Teoria e Prática. Eu espero que vocês tenham gostado, né, e qualquer coisa a gente está aqui à disposição.